Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halley e Resnick, 10ª edição. Problema 107. Uma partícula P se move com velocidade escalar constante em uma circunferência de raio r igual a 3,00 metros, figura 4,56, e completa uma revolução a cada 20,0 segundos. A partícula passa pelo ponto O no instante t igual a zero. Os vetores pedidos a seguir devem ser expressos na notação módulo ângulo, ângulo em relação ao sentido positivo de x. Determine o vetor posição da partícula em relação a O nos instantes. Letra A, t igual a 5,00 segundos. Letra B, t igual a 7,50 segundos. E letra C, t igual a 10,0 segundos. Como a partícula descreve uma trajetória circular com velocidade constante, seu movimento é circular uniforme e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. O problema informa que o raio da trajetória é r igual a 3,00 metros e que o período é t igual a 20,0 segundos, que é o tempo gasto em uma revolução. O módulo da velocidade da partícula pode ser calculado utilizando a primeira equação da nossa lista. O período t é igual a 2πr sobre v. Resolvendo para v, o v vai ser 2πr sobre t. 2 vezes 3,1415, que é o π, vezes 3,00, que é o r, dividido por 20, que é o período. Essa multiplicação no numerador dá 18,85 sobre 20, que dá 0,943 metros por segundo. O módulo da aceleração pode ser calculado utilizando a quarta equação da lista. A aceleração vai ser a velocidade ao quadrado, 0,943 ao quadrado, dividido pelo raio 3,00, que dá 0,889 dividido por 3,00, que dá 0,296 metros por segundo ao quadrado. O resultado foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. No instante t igual a 5,00 segundos, o ângulo descrito em relação ao centro da trajetória é θ igual a 5,00 segundos, que é o intervalo de tempo, dividido por 20,0 segundos, que é o tempo gasto em uma volta. Aí eu vou multiplicar por 360 graus. O resultado dá 90 graus. Então, nesse intervalo de tempo, ela vai descrever 1/4 da volta. Então, nesse instante, a partícula estará na posição correspondente a 3 horas no mostrador de um relógio. O vetor posição é traçado da origem até este ponto. As coordenadas do ponto são: o x vai ser 3,00 metros e o y vai ser 3,00 metros. O vetor posição na notação de vetores unitários é: o vetor dA vai ser 3,00 metros na direção y, mais 3,00 metros na direção j. O módulo deste vetor é: o módulo de dA vai ser a raiz quadrada de 3,00 ao quadrado, mais 3,00 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 9,00 mais 9,00, que dá a raiz quadrada de 18,0, que dá 4,24 metros. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos. Este vetor faz um ângulo φ com o semi-eixo x positivo, e no triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto adjacente a este ângulo é a medida da componente x do vetor, e o cateto oposto é igual à medida da componente y. Então, a tangente de φ vai ser o cateto oposto, 3,00, dividido pelo cateto adjacente, 3,00, que dá 1,00. Então, o φ vai ser o arco cuja tangente é 1,00, que dá 45,0 graus. Escrevendo este vetor deslocamento na notação módulo vetor, o vetor dA vai ser 4,24 metros, que é o módulo, e o ângulo 45,0 graus. Usando o mesmo raciocínio para o instante t igual a 7,50 segundos,
O ângulo descrito em relação ao centro da trajetória é, o ângulo θ vai ser 7,50 segundos, dividido por 20,0 segundos, que é o tempo de uma volta, vezes 360 graus, que dá 135 graus. Este ângulo foi medido a partir do semi-eixo y positivo e a partícula estará na posição mostrada. Como o primeiro quarto do giro é um ângulo de 90 graus, o ângulo formado pelo raio da trajetória e o semi-eixo x positivo é igual a 45 graus. A soma desses dois ângulos é igual a 135 graus. O cateto oposto ao ângulo de 45 graus é igual a R vezes o seno de 45 graus. E o cateto adjacente é igual a R vezes o cosseno de 45 graus. As coordenadas deste ponto, onde está a partícula, são: o x vai ser R vezes cosseno de 45 graus, que dá 3,00 vezes 0,707, que dá 2,121 metros. O y vai ser R mais R, o seno de 45 graus. 3,00 mais 3,00 vezes 0,707, que dá 3,00 mais 2,121, que dá 5,121 metros. O vetor posição é traçado da origem até este ponto e escrito na notação de vetores unitários o vetor dB vai ser 2,121 metros na direção y, mais 5,121 metros na direção j. O módulo deste vetor o módulo de dB vai ser a raiz quadrada de 2,121 ao quadrado, mais 5,121 ao quadrado, que dá raiz quadrada de 4,499, mais 26,22, que dá raiz quadrada de 30,72, que dá 5,54 metros. Este vetor faz um ângulo φ com o semi-eixo x positivo. E o triângulo retângulo formado pelo vetor e seus componentes, nós temos o cateto adjacente a este ângulo, que é igual à medida da componente x do vetor. E o cateto oposto igual à medida da componente y. Então, a tangente de φ vai ser o cateto oposto, 5,121, dividido por 2,121, que é o cateto adjacente, que dá 2,41. Então, o φ vai ser o arco cuja tangente é 2,41, que dá 67,5 graus. Escrevendo esse deslocamento na notação módulo vetor, fica o vetor dB vai ser 5,54 metros, que é um módulo, e o ângulo é 67,5 graus. No instante t igual a 10,0 segundos, o ângulo descrito em relação ao centro da trajetória o ângulo θ vai ser 10,0 segundos dividido por 20,0 segundos vezes 360 graus, que dá 180 graus. Este ângulo foi medido a partir do semi-eixo y positivo e a partícula estará na posição mostrada. Traçando o vetor posição, vemos que ele é vertical para cima. Seu módulo é igual ao dobro do raio e ele forma um ângulo de 90 graus com o semi-eixo x positivo. O vetor posição, na notação de vetores unitários, o vetor dc vai ser 6,00 metros na direção j. Escrevendo este deslocamento na notação de módulo vetor, fica o vetor dc vai ser, o módulo vai ser 6,00 metros e o ângulo vai ser 90,0 graus. Letra D. Determine o deslocamento da partícula no intervalo de 5,00 segundos entre o fim do quinto segundo e o fim do 10º segundo. O deslocamento é igual à diferença vetorial entre as posições no final e no início do intervalo. Então, o vetor ΔD vai ser o vetor posição no instante 10 segundos, que é 6,00j, menos o vetor posição no instante 5 segundos, que é 3,00 vezes i, mais 3,00 vezes j. Esse sinal negativo vai mudar o sinal de tudo que está dentro dos parênteses. Então, fica 6,00j menos 3,00i menos 3,00j. Na direção i só tem um termo, então fica menos 3,00 metros na direção i. E na direção j eu tenho 6,00 menos 3,00,
Então, fica mais 3,00 metros na direção J. O módulo deste vetor é o módulo de ΔD, vai ser a raiz quadrada de menos 3,00 ao quadrado mais 3,00 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 9,00 mais 9,00, que dá a raiz quadrada de 18,0, que dá 4,24 metros. A tangente do ângulo que esse vetor faz com o semi-eixo x positivo é a tangente de φ, vai ser ΔDy sobre ΔDx. Então, 3,00 dividido por menos 3,00, que dá menos 1,00. Então, o φ vai ser o arco cuja tangente é menos 1,00, que dá menos 45,0 graus. Se traçarmos o vetor no plano XY, vemos que ele está no segundo quadrante e o ângulo calculado está no quarto quadrante. Somando 180 graus ao ângulo calculado, a tangente do novo ângulo é igual ao do primeiro. Então, o φ vai ser menos 45 graus mais 180 graus, que dá 135 graus. Escrevendo esse deslocamento na notação de módulo vetor, fica o vetor ΔD vai ser, o módulo é 4,24 metros e o ângulo 135 graus. Para este mesmo intervalo, determine, letra E, a velocidade média e a velocidade, letra F, no início e letra G, no fim do intervalo. O módulo da velocidade média é igual à razão entre o módulo do deslocamento e o intervalo de tempo. Vmed é igual ao módulo do deslocamento, 4,24 metros, dividido pelo intervalo de tempo, o instante final, 10,0 segundos, menos o instante inicial, 5,00 segundos, que dá 4,24 metros, dividido por 5,00 segundos, que dá 0,848 metros por segundo. O ângulo do vetor velocidade média é o mesmo do deslocamento. Escrevendo a velocidade média na notação módulo vetor, fica o vetor Vmed vai ser, o módulo vai ser 0,848 metros por segundo e o ângulo 135 graus. O módulo do vetor velocidade já foi calculado no início desta aula. Este módulo é constante durante todo o movimento. Já vimos que no instante t igual a 5,00 segundos, a partícula está na posição correspondente a 3 horas no mostrador de um relógio. Como o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, nesse instante, ele é vertical para cima e o ângulo que ele faz com o semi-eixo x positivo é igual a 90 graus. Escrevendo este vetor na notação módulo vetor, fica 0,943 metros por segundo, que é o módulo, e o ângulo 90,0 graus. No instante t igual a 10,0 segundos, a partícula estará na posição mostrada. O vetor velocidade é tangente à trajetória e será horizontal para a esquerda. O ângulo que ele forma com o semi-eixo x positivo é de 180 graus. Escrevendo este vetor na notação módulo vetor, 0,943 metros por segundo, que é o módulo, e o ângulo 180 graus. Finalmente, determine a aceleração, letra H no início e letra I no fim do intervalo. O módulo da aceleração centrípeta já foi calculado no início desta aula. Este módulo é constante durante todo o movimento e aponta para o centro da trajetória circular. No instante t igual a 5,00 segundos, a partícula estará na posição mostrada e o vetor aceleração será horizontal para a esquerda. O ângulo que ele forma com o semi-eixo x positivo é igual a 180 graus. Escrevendo este vetor na notação módulo vetor, fica a aceleração vai ser 0,296 metros por segundo ao quadrado, que é o módulo, e o ângulo 180 graus. No instante t igual a 10,0 segundos, a partícula estará na posição mostrada e o vetor aceleração é vertical para baixo, sempre apontando para o centro. O ângulo que ele forma com o semi-eixo x positivo é igual a 270 graus. Escrevendo este vetor na notação módulo vetor, fica a aceleração no ponto C vai ser 0,296
296 metros por segundo ao quadrado, que é o módulo, e o ângulo 270 graus.